Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal. E a gente terminou numa nota e agora a gente continua a história. No final de 2001, quando Arten e Purchá partiram, eu não tinha intenção de falar em público algum dia. Meu plano era lançar o livro e deixar que ele cuidasse de si mesmo. Purchá havia perguntado de forma retórica, porque ele já sabia tudo, né? Logo no início das nossas conversas. Você não gosta de falar diante de uma multidão, não é? Minha resposta foi: eu iria preferir enfiar um pedaço de vidro no meu traseiro em vez disso. Eu vou fazer um aspas meu aqui. Eu acho ele um cara muito divertido, porque para alguém escrever isso num livro de espiritualidade, gente, a pessoa tem que estar muito liberta. Eu acho isso o máximo. Fecha aspas. Essa atitude começou a mudar aos poucos quando fui pela primeira vez à conferência anual sobre um curso em milagres, em Bethel, Maine, em outubro de 2001, logo depois da tragédia de 11 de setembro. Nos anos 90, eu praticamente tinha me tornado um recluso, vivendo na área rural do Maine, sem muito contato social. Uma exceção a isso era o grupo de estudos de um curso em milagres, no qual comecei a participar em 1993. Mais ou menos 6 meses depois da minha primeira visita de Arten e Purchá. Era um pequeno grupo, confortável, ao qual eu comparecia durante 11 anos, fazendo alguns bons amigos, mas que não me desafiava em termos de interação com as pessoas. Ouvi falar pela primeira vez da conferência anual de Bethel em 1993 e decidi ir, mas não fui. Também tinha intenção de ir todos os anos depois disso, de 94 a 2000, mas nunca fui. Em 2001, o 9º ano em que vinha prometendo a mim mesmo que iria, acabei indo. Foi muito bom ter ido, pois foi a última vez que aconteceu a conferência. É claro que não existe algo como coincidência. O fato de eu saber que meu livro, O Desaparecimento do Universo, estava quase pronto, Arten e Purchá tinham me prometido mais uma visita no final do ano. Somada à tragédia de 11 de setembro, tinha começado a acender uma fogueira embaixo de mim. Não sou uma pessoa muito cheia de energia, e é sempre bom que eu tenha uma motivação extra. Achei que as pessoas em Bethel, que eram principalmente das áreas de Nova Inglaterra e Nova York, eram as pessoas mais amorosas que já havia conhecido. Isso me fez conhecer mais estudantes espirituais. Entretanto, falar em público ainda não estava nos meus planos. Enquanto estava na conferência, também conheci um dos primeiros professores de um curso em milagres, John Mundy. John teria um papel em mudar minha mente sobre falar em público. Enquanto John... É John, tá? Não é John, é John. Estava na livraria improvisada, vendendo alguns de seus produtos, tornou-se a primeira pessoa para quem eu contaria que 2 mestres ascensionados estavam aparecendo para mim e que eu estava escrevendo um livro a esse respeito. Sua reação não foi entusiástica, mas também não foi julgadora. Depois da última visita de meus amigos mestres ascensionados, em 21 de dezembro, passei os 3 primeiros meses seguintes digitando e revisando o manuscrito. Meus professores haviam me dito o que fazer com o livro. Essa era a única informação que eles haviam me dado, que, por instrução deles, não estava incluída no desaparecimento. O plano deles não combinava com o meu. Minha ideia teria sido levar o livro para um grande editor de Nova York, fazê-lo vender 1 milhão de cópias em 6 meses e me mudar para o Havaí. Eles disseram não e me deram seu próprio esquema. Eu era muito ingênuo e não tinha a menor ideia sobre a realidade da publicação de livros ou sobre a política da dividida família, embora amorosa em sua maior parte, chamada de comunidade do curso, que me aguardava. A primeira surpresa agradável que viria como resultado de seguir a orientação de meus visitantes foi o tempo espantosamente rápido em que consegui que meu livro recebesse a aprovação da Foundation for a Course in Miracle para reproduzir as centenas de citações do curso usadas por meus professores no livro. Já fazia muitos anos desde que um livro obtivera autorização para usar tanto do curso, e eu tinha ouvido histórias sobre pessoas esperando durante 1 ano por uma resposta e depois recebendo uma recusa. Eu havia ido a Roscoe, Nova York, algumas vezes para participar dos workshops de Ken Wapnick, o amigo de Ellen Schumann, escriba do curso, que agora era o principal professor do curso e também controlava seus direitos autorais. Eu me encontrei com Ken entre as palestras, aproximando-me dele como tinha sido orientado
com uma atitude de respeito e cooperação. Ele respondeu com gentileza e um bom senso de humor. Mais tarde, em abril de 2002, enviei a Ken o manuscrito para que ele pudesse ler e aprovar as citações do curso. A fundação me mandou uma carta de permissão para usar todas as citações apenas um mês depois. Nota: não muito depois, um juiz independente que demonstrava muito pouco respeito público por um curso em milagre invalidara os direitos autorais do curso sob a alegação dúbia e pouco utilizada da distribuição prévia. A próxima surpresa agradável, que viria como resultado de seguir a orientação de meus visitantes, foi o tempo espantosamente rápido em que consegui publicar o livro. Eu era um autor completamente desconhecido, sem credenciais e com uma história estranha sobre 2 seres aparecendo para mim no sofá da minha sala de estar. Não sabia que não tinha a mínima chance de encontrar um editor tradicional, mas sabia que tinha sido orientado a enviar o manuscrito a D. Patrick Miller, o único proprietário e o único funcionário da Fearless Books, em Berkeley, Califórnia. Patrick nunca tinha publicado um livro de outra pessoa, só os seus próprios. Quando leu meu manuscrito, disse: acho que você tem algo importante aqui, e decidiu abrir uma exceção. Em outubro, tínhamos um acordo. A data oficial da publicação era 1º de maio de 2003. Embora algumas cópias prévias estivessem sendo lidas pelos nossos primeiros 100 clientes online em março, esses primeiros leitores compraram um livro baseados em alguns trechos que Patrick tinha colocado em seu website. Ao longo de muitos anos, 3 livros foram escritos e depois publicados ao mesmo tempo. Beyond Belief, The Secret Gospel of Thomas, Além da Crença, e O Evangelho Secreto de Tomé, de Elaine Pagels. O Código da Vinci, de Dan Brown, e O Desaparecimento do Universo, a qual alguns leitores começaram a se referir na mesma hora como DU, ou Do. Fiquei espantado em ver como certas ideias haviam se agitado pelo inconsciente para depois virem à superfície da consciência pública quando o momento certo chegou. Esses 3 livros exploraram muitos dos mesmos temas. A diferença com o curso com o Desaparecimento do Universo era que ele continha não apenas ensinamentos de um curso em milagres, e que os outros não continham, mas também um esclarecimento muito maior a respeito desses ensinamentos. Isso era uma dádiva tanto para os estudantes antigos do curso, como para os iniciantes, que seriam apresentados ao curso por meio do Do, que é o Desaparecimento do Universo, para lembrarem. Embora a maioria dos iniciantes talvez não pudesse avaliar quanto tempo estava economizando pelo fato de ler o livro. Menos de um ano depois, lembro-me de ouvir Doug Haug, professor da Association of Research and Enlightenment, Associação para Pesquisa de Iluminação, o grupo de Edgar Cayce em Virginia Beach, dizer a seus alunos que ler o Do as faria economizar 20 anos quando começassem a estudar o curso. Percebi que não apenas isso era verdadeiro, mas que era evidente que uma obra dessas não poderia ter sido feita só por mim. Isso me ajudou a evitar que as coisas subissem à minha cabeça. Se eu não era responsável pela maioria do conteúdo, não havia razão para me sentir especial por causa dele. Em outubro de 2002, assim tive um editor, enviei um e-mail a John Mundy e contei a ele mais detalhes sobre o livro. Ele não respondeu, irritado eu perdoei depois de algum tempo. Embora eu nem sempre perdoasse as coisas na mesma hora, acabava perdoando em algum momento. Foi esse tipo de perseverança que me capacitou a continuar a praticar o curso durante o que estava por vir. Depois da publicação do livro, na primavera de 2003, recebi um telegrama. Era John Mundy. Ele disse que estava lendo o livro e que sua reação tinha sido uau. Também disse que estava vindo a Portland, Maine, para dar um workshop na igreja Unity e que achava uma boa ideia que eu comparecesse. Disse que eu não teria que falar, mas que ele me apresentaria à plateia e contaria às pessoas sobre o livro. Fui e quando John me apresentou, fiquei em pé bem rápido e disse um tímido oi. E depois me sentei tão rápido quando me levantei. Essa foi minha primeira participação em palestras. Fomos jantar depois e John disse: você vai se levantar e falar sobre isso lá, não é? E eu disse que não, que achava que não conseguiria. John falou: tudo bem, Gary. Mas se não fizer isso, as pessoas nunca vão ter certeza sobre sua experiência.
Algumas delas vão ficar na dúvida se aquilo foi real ou se você inventou uma parte. Isso me levou a pensar. Depois, conforme continuamos a conversar, João me convidou a ir até a cidade de Nova York no outono e dar um workshop que seria patrocinado por ele. Mal pude acreditar quando me ouvi dizendo sim. Logo que saí naquela noite, comecei a tentar pensar em uma maneira de cair fora daquilo. Ainda não tinha intenção real de falar diante das pessoas e não fiz nenhum esforço para isso. Também continuei odiando dizer a John que queria ir a Manhattan, que não queria ir a Manhattan. Aí decidi lidar com o meu problema de adiamento e se um dia tivesse tempo para isso. Depois, naquele verão, recebi um telefonema de uma mulher de Massachusetts, chamada Vicky Pope. Ela disse que estava vindo para o Maine para fazer um círculo de oração nas Ilhas Peaks, no litoral de Portland, e me convidou para acompanhá-la. Aquilo me pareceu legal, pois o Maine era gostoso no verão, e eu nunca tinha andado de balsa. Vicky trouxe mais ou menos 20 pessoas com ela. Quando estávamos na ilha, ela de repente disse: "Ei, Gary, por que você não conta sobre suas experiências com Artem e Puxá?" Eu tinha deixado o Espírito Santo entrar e estava bastante relaxado naquela tarde quente e ensolarada. Fui em frente e contei às pessoas no círculo como era ter recebido as visitas de meus professores. Mais tarde, no caminho de volta à balsa, Vicky veio até mim e disse: "Sabe, Gary, você acabou de contar sua história para 10 pessoas. Se você contar sua história para 10 pessoas, você pode contá-la para 100. Qual é a diferença? É tudo uma ilusão." Vicky sabia que eu deveria ir a Nova York em novembro e falou: "Vou lhe dizer uma coisa. Você pode vir e dar um workshop na minha casa. Se não gostar, não terá que fazer isso de novo, mas pelo menos tente uma vez." Eu me rendi e disse: Pensei, quantas pessoas irão até a casa dela? Vi que tem uma casa na rua Adams, em Quincy, Massachusetts, em frente à casa do presidente John Quincy Adams. O livro estava sendo lido. Fiquei espantado com a quantidade de pessoas que vieram naquele primeiro fim de semana de setembro. Mas o que me surpreendeu de verdade foram as próprias pessoas. Elas eram tão abertas, amorosas e compreensivas que eu estava quase desarmado. Pensei, se é assim que vai ser, como posso perder? Com essas pessoas espiritualizadas, mesmo que eu seja péssimo, elas devem me perdoar. Eu vou parar por aqui, mas vou deixar essa frase para que vocês possam pensar. Se você pode contar sua história para 10 pessoas, pode contá-las para 100. Qual é a diferença? Tudo é uma ilusão. E a gente continua, estamos no primeiro capítulo, é uma introdução ainda, ele está contando do desaparecimento do universo, mas vocês vão amar o que vem pela frente. Fiquem juntos. Um grande beijo no coração de todos.